Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus por esse momento inspirativo, baseado na sua palavra e que é realidade para cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que já foi cantada neste culto. Louvamos o Teu nome porque a Tua presença na nossa vida faz toda a diferença. Louvamos o Teu nome, Pai, porque podemos chegar diante de Ti por essa graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Nesta hora, Pai, nós suplicamos que a Tua palavra fale ao nosso coração, conforme a Tua vontade, o recado que tens preparado para cada um de nós nesta manhã. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos neste mês de janeiro trabalhando o tema integralmente submissos a Cristo. Dentro deste tema nós temos apresentado como uma outra forma o fato de sermos administradores do mundo de Deus, sermos administradores daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, no primeiro domingo do mês, falamos sobre como Deus nos tem colocado como administradores sobre toda a criação. Depois falamos sobre como nós somos administradores do nosso próprio corpo, no cuidado que temos com ele e na maneira como podemos utilizar o corpo para servir ao próximo, para servir a Deus. Também falamos a respeito da administração do tempo, de como precisamos ter na nossa organização da vida, precisamos ter um tempo separado para o serviço a Deus. E gostaria de que meditássemos hoje sobre a administração dos nossos bens. O senso de propriedade é algo que desenvolveu-se ao longo da história. E se nós olharmos as nações da antiguidade, a cultura antiga, nós vamos ver que aos poucos esse senso de propriedade foi focando mais no eu do que no nosso, mais no meu do que no nosso. Antigamente as famílias reuniam-se e a propriedade era algo que a família compartilhava. Havia uma sociedade patriarcal e todos estavam ali em volta do patriarca, e a propriedade era de todos. Houve realmente um tempo em que o campo não pertencia a ninguém e que então quem precisasse chegava e utilizava-se do campo, era algo compartilhado assim, mesmo para além das famílias. Aos poucos isso foi se desenvolvendo e desenvolvendo no sentido de restrição da propriedade, de tal maneira que mesmo aquilo que era público de uma forma ou de outra ao longo da história adquiriu um dono, alguém passou a ter a posse daquilo e agora quem compartilha daquele campo passa a dever alguma coisa ao dono daquele campo por utilizar-se dele.
E dessa forma foram formados latifúndios e uma certa responsabilidade na concentração de riqueza também está aí. Agora, se a gente olhar para a nossa experiência de vida, a gente vê que a propriedade é algo cultural, varia de lugar para lugar, mas no desenvolvimento da nossa vida, nós aprendemos a respeito de propriedade. Uma criança, nos seus primeiros anos de vida, ela já desenvolve o sentimento do é meu. E até aquilo com que ela vem a ter contato, embora seja um brinquedo de uma outra criança que está ao lado, mas a criança já pega aquilo e vai dizer, é meu. E a gente vê o resultado disso nessa própria experiência, porque agora duas crianças estão pleiteando esse mesmo objeto, e cada uma delas dizendo, é meu. Com o nosso amadurecimento, a gente vai aprendendo que mais importante é o compartilhamento. E então a criança passa a entender que se ela mesma compartilhar o que é dela com o amigo, ela vai poder brincar também com os brinquedos do amigo, que embora continuem a ser do amigo, mas ela passa a ter acesso, ela passa a poder se utilizar daquele brinquedo. O que a Bíblia tem a dizer sobre propriedade? O que é que nós podemos ver como orientação da parte de Deus a respeito de propriedade? E eu gostaria de que pensássemos então nesse primeiro ponto, retornando àquilo que foi apresentado no primeiro domingo, que nós somos administradores do mundo de Deus. Naquele primeiro domingo vimos desde a criação, a maneira como o homem foi colocado como administrador da criação de Deus. E Deus então pede contas ao homem. Deus cobrou de Adão. Adão, como é que você está administrando o meu mundo? E Adão teve que reconhecer que estava administrando da forma contrária ao que Deus tinha orientado. Deus tinha dito que não comesse do fruto de determinada árvore, e havia tantas coisas, né? E a gente até falando naquilo que é a experiência com a criança, como é interessante que se você tem diversas coisas aqui, você diz para a criança, agora não pegue nessa aqui. Ela pode ter acesso a todas as demais, mas a atenção vai se voltar agora para aquela a respeito da qual foi dito, não pegue nesta aqui. Por isso o escritor aos Provérbios vai dizer que as águas roubadas são doces. As águas roubadas são doces, mas o seu fim é amargo como o absinto. E então, aquela ideia do fazer o proibido atrai, tenta lhe cativar, tenta lhe conquistar. Foi isso que aconteceu. E Adão e Eva tinham muita coisa para usufruir, mas a atração foi para aquela que era proibida. Deus cobrou de Adão. E algum tempo depois, Deus, através de Moisés, estabeleceu alguns critérios. Eu gostaria que fôssemos então para o texto de Levítico, capítulo 25. Estaremos extraindo aqui algumas informações a respeito desse estabelecimento. Levítico, capítulo 25, versos de 3 a 6. E aqui, na formação do povo de Israel, Moisés vai trazer alguma orientação a respeito de propriedade. Ele vai falar aqui sobre o uso da terra, como deveria ser.
6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. Então, aqui, Deus havia colocado o homem como administrador, e agora Ele está formando um povo, em que Ele traz alguma orientação, até quanto ao uso da terra, o uso daquela sua propriedade. Sendo que Deus estabelece critérios que o homem precisa cumprir, porque Ele é que é o dono de tudo. Ele coloca nas nossas mãos, mas, como diz o salmista também, no momento de grande dedicação do povo ao Senhor, quando o povo vem e traz ofertas, e aí o salmista diz: daquilo que é teu, nós te damos. Estamos oferecendo a ti algo daquilo que já é teu. E então aqui o critério estabelecido é de que a terra não deveria ser lavrada ano após ano, senão com um intervalo de descanso a cada 7 anos. Durante 6 anos a terra seria lavrada, haveria o plantio, haveria a colheita, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Mas quer dizer que ninguém ia colher nada? O que é que seria dessa produção? O que o texto aqui nos diz é que, diferentemente daquilo que é a sua colheita normal, quando então você colhe tudo que o campo produz, e então você vai negociar com aquilo ali, você vai estocar para o uso da sua família, o que quer que seja. O que o texto diz é que no 7º ano, aquilo que a terra produzir será compartilhado com todos. E então você vai comer desse fruto, sim. A novidade do sábado da terra, verso 6, vos será por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro e até ao estrangeiro que peregrina contigo. Você vai ter isso de forma compartilhada e não fazer a colheita de tal maneira que não sobra nada. Mas você vai utilizar-se daquilo para você, mas dando a liberdade para que outros também o façam. Deus estabelece então que na terra, embora aquela pessoa seja o dono da terra, mas alguns critérios há que precisam ser seguidos para que a terra possa produzir. E Deus vai prometer que no 6º ano a colheita será melhor do que nos anos anteriores. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer com que a colheita seja superior naquele 6º ano, de tal maneira que ela seja suficiente para que você viva por meio dela por 2 anos, e até por 3 anos, porque haverá o ano da colheita, o 6º ano, e aí você não vai plantar nada no 7º ano, e vai deixar a terra produzir por si mesma. E aí quando começar o 8º ano, o que é que você vai precisar fazer? Aí que você vai precisar plantar, e vai esperar então que a terra produza, para que você possa colher. A colheita do 6º ano será o suficiente para o 6º, o 7º e o 8º ano. Mas não para nem por aí, porque nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, mesmo Levítico capítulo 25, versos de 8 a 10, então nós lemos aí: o ano do jubileu.
Então, não apenas o ano sabático, mas o ano do jubileu. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua família. Agora, ele vem e diz que depois de 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes após haver o ano sabático, agora vem o ano do jubileu. E ele vai trazer toda a orientação para o ano do jubileu. Que agora, nesse 50º ano, até a terra volta a ser do seu proprietário original. É uma sistemática interessante. Alguém possuía uma terra, mas de repente passou por alguma necessidade financeira e precisou vender ou parte da terra ou a terra inteira. O comprador daquela parte de terra teria direito a ficar com ela até o próximo ano do jubileu. Isso tinha resultado até no valor da venda. Se alguém vende uma propriedade logo após o último ano do jubileu, então quem está comprando vai poder se utilizar dela durante 50 anos. Mas se alguém vende a sua terra faltando somente 7 anos para o jubileu, sabe que vai comprar para utilizá-la por 7 anos. Porque no ano do jubileu, tudo volta ao seu dono original. Então ele diz aqui no final do texto do versículo 10, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. Mesmo que alguém, depois de ter vendido as suas propriedades, não resolveu o seu problema, e ele pode vender a si mesmo como escravo. E a orientação vai ser, você vai tratar o escravo como alguém que está lhe servindo, não com exigências acima do que seria o possível para alguém. Quando a gente fala em escravo, a gente pensa naquela utilização até a última gota de sangue. Mas a orientação vai ser, você adquiriu o direito sobre alguém, mas trate bem esse alguém. Mas essa pessoa estaria sendo escrava até o ano do jubileu. Se ela foi escrava no primeiro ano, então ela vai ter 50 anos de serviço até voltar a ter a sua liberdade. O ano do jubileu estabelece então que mesmo a propriedade, ela tem o seu vai e vem. A gente aprende então que algo que a gente compra não vai ficar conosco para sempre. E é isso que acontece com tudo aquilo que a gente compra, né? A gente compra, mas de uma forma ou de outra se desgasta, se estraga. Mesmo alguém pode dizer, mas se eu investir em imóveis, né? Ainda há risco, né? E aqui em Recife a gente tem essa prova. Alguém investe em terras e de repente a estrada que passava próximo daquela terra é mudada e agora a estrada vai vir por outro lado e aquela terra perde o valor, ou o inverso. Mas o aprendizado é de que nada é nosso para sempre. Então, de 50 em 50 anos, a propriedade poderia mudar de dono, a depender do que aconteceu ao longo daquele período. E a gente vai ver que o sentido disso está no verso 23. Também a terra não se venderá
em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. E então, Deus, o Criador, é o dono de todas as coisas. E o salmista entendia desta forma também. E então nós conhecemos o Salmo 24, verso 1. Vamos ler juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A gente conhece esse versículo, às vezes até já de cor. Mas o que é que isso quer dizer? É que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus também. Aquilo que nós compramos, mas fui eu que suei para juntar o dinheiro e comprar aquele bem. Mas foi Deus que criou tudo que está ali dentro daquele bem. Pode ser um automóvel, com tudo ali, todas as matérias ali foram transformadas, passaram por um processo industrial até chegar à produção daquele automóvel. Mas todas aquelas matérias-primas foram criadas por Deus. Foi Deus que deu a inteligência ao homem para processá-las. Foi Deus que deu a capacidade em nós para o trabalho, as oportunidades de trabalho. E então, tudo aquilo que eu tenho, que a palavra de Deus diz é que eu sou um administrador, Deus colocou na minha mão para que eu administre. Nós somos administradores dos nossos bens. Vamos passar então para a igreja cristã primitiva e de como a igreja tinha o entendimento da utilização dos bens para aquilo que for necessário ao cumprimento da vontade de Deus. E em Atos capítulo 12, versículo 12, nós temos aí texto dizendo: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro foi preso, e quando ele está ali na prisão, de repente Deus opera algo maravilhoso. Um anjo aparece e toca em Pedro, e as cadeias caem das suas mãos, e aquele anjo vem e diz: levante-se, vista-se e me siga. E havia guardas ali ao lado, e a porta tinha mais guarda, e havia os portões daquela prisão. No entanto, tudo aquilo vai se abrindo, e Pedro vai saindo, e Pedro começa a pensar que aquilo é um sonho, ele está tendo um sonho, porque o portão se abre sem ninguém tocar nele, e ele vai até a rua, e quando chega ali na rua, o anjo desaparece junto dele. E ele então se conscientiza de que realmente eu estou acordado. Não sei se ele se beliscou ou como é que foi, mas ele teve a certeza de que estava acordado. E ao se conscientizar disso, qual é o primeiro pensamento de Pedro? Eu vou comunicar isso à igreja. E ele vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida e orava. A igreja estava se utilizando da propriedade de Maria para o seu local de reunião. E Pedro sabia disso. Ele se dirige àquela casa, sabendo que a igreja estará reunida ali. Talvez ali seja o mesmo cenáculo. Há quem interprete que aquele mesmo cenáculo onde houve a instituição da ceia do Senhor, onde o Senhor Jesus participou da última Páscoa, talvez o mesmo lugar onde a gente vai encontrar em Atos capítulo 1 a igreja reunida. E a princípio de portas fechadas com medo dos judeus. No capítulo 2, talvez nesse lugar é que eles se encontravam quando houve a descida do Espírito Santo.
aquela propriedade estava a serviço do Senhor. Maria, mãe de João Marcos. João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi também companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. A gente vê ali uma família que estava envolvida. Maria, João Marcos, Barnabé, que era primo de João Marcos, e que estavam compartilhando aquilo que tinham e aquilo que eram para o serviço ao Senhor. Mais uma vez, nós vamos encontrar um momento de prisão, agora Paulo e Silas, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ao serem libertos da prisão, eles vão na casa de Lídia, e ali eles veem os irmãos. A igreja estava reunida também na casa de Lídia, e a gente vai ter a experiência de que, a princípio, na igreja cristã primitiva, nós encontramos a igreja se reunindo no templo e nas casas. A igreja então estava no átrio de Salomão, como nós mencionamos no domingo passado, e reunia-se também nas casas. Depois daquela perseguição promovida após a morte de Estevão, lá em Atos capítulo 7, a gente vai ver que no capítulo 8 a perseguição aumentou e todos saíram de Jerusalém e por onde passavam iam anunciando a palavra. Eles agora não podiam mais se reunir no alpendre de Salomão. Eles não podiam mais se reunir ali naquele ponto normal de encontro, mas eles continuaram a se reunir de casa em casa, tanto em Jerusalém como aqui vemos a experiência de Paulo fora. Citando mais um texto, saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Estamos aqui agora em Corinto e Paulo vai à sinagoga e fala ali na sinagoga e começa a haver uma divisão e Paulo termina praticamente sendo expulso da sinagoga. Mas ao lado da sinagoga morava alguém que colocou a casa à disposição. E Paulo então passou a se reunir ali com a igreja todos os dias. Alguém que colocou também a sua casa a serviço. E aí a gente vai ver que nas cartas de Paulo, ele vai mencionar pessoas em cujas casas a igreja estava reunida. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai também a igreja que está em sua casa. Priscila e Áquila tinham em sua casa a igreja que se reunia. Também, escrevendo aos Colossenses, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Vemos que é algo que faz parte então do funcionamento natural da igreja. Filemon, escrevendo a Filemon, logo no início, capítulo 1, verso 2, quando ele faz a saudação a Filemon, e então ele diz, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Também aqui nós temos uma família dedicada. A citação de Áfia e Arquipo, antes dele dizer a igreja que está em tua casa, leva a entender que ali era uma família. Filemon, Áfia, a esposa, e Arquipo, filho, que foi companheiro de Paulo. Foi companheiro de Paulo e
ele vai se referir aí como nosso companheiro de lutas. Trabalhou ao lado de Paulo, foi alguém que evangelizou junto com Paulo. A casa daquela família estava também à disposição para o trabalho de Deus. Nós vamos agora ter um momento de louvor, de adoração ao Senhor, e que convido os irmãos a ficarem de pé para isso, para fazer os bancos descansarem um pouquinho. E esse hino que estaremos entoando, ele diz: deixa o Salvador te ajudar. E então que na nossa experiência de vida, nós não estamos sós, mas o nosso Deus, o nosso Senhor está ao lado, mesmo para aquilo que parece ser tão nosso, mesmo para aquilo que pode ser nossa propriedade, mas tudo é de Deus. Já choraste nas
Gostaria de que passássemos para o que foi o exemplo de Jesus. O que é que ele nos traz como exemplo. E o que nós vemos é que Jesus não fez cerimônia de solicitar o uso de bens. E então, desde o seu nascimento, neste caso, não foi uma solicitação sua, mas os seus pais, sem terem lugar onde se hospedar, o texto diz, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E Jesus foi colocado num berço que não era nem propriamente um berço. Era o coxo, onde os animais comiam, onde era colocado ali o alimento para os animais. Ali é que Jesus foi colocado. Ele se utilizou daquela propriedade ali para seu primeiro local de descanso. Mas não somente naquela ocasião, já desde o início do seu ministério, Jesus pregando ali ao redor do mar da Galileia, ele se utilizou de um barco que alguém colocou à sua disposição. Mateus 13, verso 2, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus se utilizou daquele barco como plataforma. Ele, pressionado pela multidão, afasta-se um pouco da margem, a multidão fica então a uma certa distância onde a sua voz alcançaria a todos mais facilmente e dali ele ensina as multidões. Continuidade desse texto, vamos ver muitas parábolas ensinadas pelo Senhor Jesus a respeito do reino dos céus. Ele se utilizou daquele barco, a gente sabe que o dono daquele barco terminou colocando a si mesmo como entrega ao Senhor, e Pedro então dedica a sua vida para seguir a Jesus Cristo. Ele se utilizou também de pães e peixes, em ocasião onde a multidão reuniu-se ao seu redor e vai se aproximando à tarde. Jesus então olha aquela multidão que esteve com ele ali ao longo de todo o dia, e aí diz para os discípulos, alimentem essa multidão. E os discípulos então, Senhor, está de brincadeira. Eu creio que nos dias de hoje um dos discípulos teria talvez usado uma expressão assim, Jesus, não seriam suficientes 200 denários de pão, e ainda que tivéssemos os 200 denários, onde é que compraríamos pão aqui nesse lugar onde não há nada? Aí Jesus vai e pergunta, quantos pães tendes? E eles respondem, 5 pães e 2 peixes. E de fato, a André é que traz aí a resposta. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Aquilo que parecia ser bem pouco, mas nas mãos do Senhor Jesus foi multiplicado, e aquela multidão que não se sabe exatamente quantas pessoas havia, os homens eram aproximadamente 5.000, quase 5.000 diz o texto, mas se contarmos mulheres e crianças, talvez tenhamos mais do que o dobro desse número. Há quem arrisque algo como o triplo desse número, como a quantidade de pessoas que se alimentou. Jesus
foi que perguntou: quantos pães tendes? E então ele se utilizou daquilo ali. Alguém colocou aqueles 5 pães e 2 peixes, que poderiam não parecer grande coisa, mas foram colocados para servir a Jesus. E então Jesus, com aquilo ali, serve a toda uma multidão. Indo um pouco mais adiante, nós vamos encontrar o Senhor Jesus já na semana da sua morte. E havia a profecia de que ele haveria de entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. O que é que diz o texto a respeito? Jesus chama 2 dos seus discípulos e então diz: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Os discípulos não sabiam o que é que haveria de acontecer. Jesus vai dar uma ordem meio estranha: vocês vão lá nesta cidade e vocês vão ver uma jumenta com um jumentinho. Soltem a jumenta e tragam. Os discípulos: Senhor, a gente vai pegar um animal de alguém e sair arrastando. E tem aquela história, né, de alguém que foi acusado de roubar uma cabra, né, e ao ser acusado: não, eu não roubei cabra nenhuma, eu vi um pedaço de corda pendurado, desamarrei e trouxe comigo. Agora na ponta tinha uma cabra, né? Mas a acusação, essa história só serve de brincadeira, porque aqueles discípulos estavam passíveis de serem acusados de furto. Mas a orientação que Jesus dá é: quando alguém vier falar com vocês sobre estarem soltando a jumenta, digam apenas que o Senhor precisa deles, o Mestre precisa deles. Muito provavelmente os discípulos de Jesus já eram conhecidos daquele proprietário daquela jumenta, e quando eles estão soltando e que ele diz o Senhor precisa deles, o dono da jumenta sabe de quem eles estão falando. É Jesus que está precisando. E então ele coloca à disposição e deixa levar. E a gente sabe o resultado. Jesus, montado naquele jumentinho, entra em Jerusalém e é aclamado como rei. As multidões, então, vendo que Jesus se aproxima, dirigem-se para o local por onde Jesus vai passar e colocam ali folhas de palmeira e também tiram até as suas vestes, as suas túnicas e colocam no lugar por onde Jesus vai passar. E então vem aclamando como rei: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Aquele jumentinho que foi colocado à disposição foi o jumentinho no qual Jesus foi aclamado como rei ali em Jerusalém. Será que o dono do jumentinho tinha ideia disso? Será que o dono do jumentinho sabia o que ia acontecer? Eu creio firmemente que não. Mas o que ele sabia é que o mestre precisava deles. E aí Jesus vem, e da mesma maneira como ele multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, ele multiplica o alcance da utilização daquele jumentinho. Não foi para um trajeto comum, não foi para o transporte de uma carga cotidiana, mas naquele jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como o Messias. Aí a gente volta para aquele mesmo cenáculo que possivelmente, né, foi de Maria, mãe de João Marcos. E no momento da última Páscoa, então, o texto bíblico diz: enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado.
preparai-a ali. Aqui a gente tem o Senhor Jesus mais uma vez dando instruções aos discípulos. Não sabemos se ele havia combinado antecipadamente com o dono daquele cenáculo, mas ele sabia qual seria o cenáculo a ser utilizado. E ele manda os discípulos e ainda dá uma ordem também muito estranha. Vocês vão na cidade, quando vocês estiverem entrando na cidade, virá ao encontro de vocês um homem com um cântaro na cabeça. E aí, sigam esse homem, na casa em que esse homem entrar, vocês perguntem, onde está o cenáculo mobiliado, onde o mestre estará celebrando ali a Páscoa? O que sabemos é que aquele homem de imediato, se havia uma combinação anterior ou não, de imediato, ao saber que o Senhor Jesus precisava de um local aonde fosse celebrada a Páscoa, ele de imediato vai e mostra aquela sala. É possível que aquele homem preparou aquela sala para a ceia, né, para a celebração da Páscoa, melhor dizendo, né, com a sua família. Mas, de repente, aquele visitante se utiliza daquele lugar. Ali ele institui a ceia do Senhor, um memorial que nós continuamos a reproduzir nos nossos dias, porque o Senhor Jesus disse que esse memorial deveria ser repetido até que ele voltasse. E aquela casa, aquele cenáculo foi colocado à disposição. Mas, seguindo adiante, também, nessa mesma semana, o túmulo. Jesus é acusado, julgado injustamente, condenado sem terem de que o acusar de fato, mas em seguida é crucificado. E depois que Jesus morre, Mateus 27, 57 a 60, e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Aquele homem, que era um seguidor de Jesus, era discípulo de Jesus, José, da cidade de Arimateia, ele providencia o necessário. Ninguém precisou chegar para José e dizer: José, você não teria um túmulo onde nós pudéssemos sepultar Jesus? Ele de imediato toma a iniciativa. Ele era alguém que tinha acesso a Pilatos, e então ele vai até Pilatos e diz: me dá o corpo para que seja sepultado. E ele o leva e coloca num sepulcro novo, que havia mandado abrir numa rocha, e ali Jesus é sepultado. E não sei quantos tiveram a oportunidade de visitar um possível local onde Jesus teria sido sepultado em Jerusalém. E estar num lugar que, se não é o mesmo, muito provavelmente semelhante ao local em que Jesus foi colocado, nos lembra que, mesmo depois de Cristo ter morrido, os seus seguidores estavam dispostos a servi-lo, e colocada à disposição lhe foi esse túmulo, e Jesus ali foi sepultado. José de Arimateia não sabia também o que é que ia acontecer em seguida. Ele prestou esse serviço ao Senhor Jesus como sendo o último serviço a ser prestado. Não sabia que aquele seu túmulo, que foi colocado à disposição de Jesus,
seria o local celebrado por gerações de cristãos, porque ali Jesus ressuscitou. Não o local propriamente por ter algum valor, o fato de estarmos num lugar, ou se não é o lugar, não faz muita diferença, mas o que faz diferença é que aquilo que foi colocado à disposição de Jesus foi o local aonde se cumpriu o maior feito na humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo. Este homem que dividiu a história em duas, antes e depois de Jesus, só o fez porque um dia ele ressuscitou. Se ele tivesse morrido e ali terminado a sua história aqui neste mundo, ele ficaria talvez como qualquer outra pessoa que iniciou um movimento e aquele movimento depois da sua morte se desfez. Mas Jesus ressuscitou. Os discípulos que estavam tristes, acabrunhados, estavam até sem entender o que é que estava acontecendo. Agora eles tomam um novo impulso. Quando a Maria Madalena vem até os discípulos e diz: olha, Jesus ressuscitou. Os discípulos então saem correndo. Pedro sai correndo, João sai numa disparada maior, passa na frente de Pedro para chegar até o sepulcro e ver que realmente o sepulcro está vazio. Aqueles que estavam sem ânimo para sequer sair do cenáculo, agora eles saem correndo, porque Jesus ressuscitou. O que é que temos colocado à disposição do Senhor Jesus? Nós vimos que tudo o que temos pertence a Deus. A palavra mostrou isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de que tudo pertence a Ele. Nós somos meros administradores daquilo que já é dele. Tudo aquilo que nós temos foi criado por Deus. Embora tenha passado por algum processo de industrialização, como dissemos, mas tudo aquilo foi Deus que criou. E Deus colocou o mundo para que fôssemos administradores do mundo, e então somos administradores dos nossos bens. De que maneira os nossos bens podem servir ao Senhor Jesus Cristo? De que maneira aquilo que eu utilizo, não utilizo só para mim? Como naquela lição lá do ano do jubileu, o ano sabático, quando aquilo que é meu, de repente está sendo compartilhado. Aquilo que eu tenho Deus colocou nas minhas mãos, eu é que vou prestar contas a Ele daquilo. E então, de que forma eu tenho utilizado? Eu posso fazer com que ele seja somente para mim mesmo, mas é aquilo que está dito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes no vosso próprio deleite. Para o gastardes no vosso próprio deleite. E aí a gente volta lá para Abraão. Nós mencionamos Abraão também nas mensagens. Abraão que foi chamado e lhe foi dito: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Qual era o propósito de Deus em abençoar Abraão? Abençoar a todas as famílias da terra. Por que é que então está dito que pedimos mal? É quando pedimos para gastarmos nos nossos próprios deleites, somente naquilo que diz respeito a nós mesmos. O meu carro é o meu carro, a minha casa é a minha casa, tudo que eu tenho é só meu. Mas aqui nós vimos lições de quando bens são colocados a serviço do Senhor Jesus.
E então o que poderíamos fazer é estar sempre perguntando: Senhor, de que forma é que isso que Tu tens colocado nas minhas mãos pode servir a Ti? E então deixe que Jesus responda. Coloque-se à disposição e Ele vai mostrar a você como é que Ele deseja utilizar esses bens. Tudo que temos pertence a Deus. Os nossos bens têm sido colocados à disposição dEle. Nós estamos prontos a aplicar para o desenvolvimento do seu reino aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. A expressão que fala alto é aquela que foi dita a respeito do jumentinho. O mestre precisa dele. De que forma é que os nossos bens podem servir a Jesus? De que forma é que aquilo que Ele já tem me dado, já tem colocado nas minhas mãos, que vai continuar a estar à minha disposição, mas de que forma é que isso pode também servir ao Senhor Jesus Cristo? Que esta seja a nossa oração de pergunta, esta seja a nossa disposição de participação no seu reino. Falando a respeito de hospitalidade, mencionei que muitos, sem o saberem, hospedaram anjos. Nós vimos nos exemplos utilizados nesta manhã de que aquelas pessoas não sabiam o que é que aconteceria. O que é que aconteceria naquela manjedoura? Seria colocado ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele barco que serve só para carregar peixe, foi base para o ensino do Senhor Jesus. O jumento, já mencionamos, o cenáculo, o túmulo, ninguém sabia o que aconteceria, mas foi colocado a serviço do Senhor. Não quer dizer que tudo que a gente colocar a serviço do Senhor vai ganhar essa notoriedade. Vai acontecer algo maravilhoso aqui se eu colocar, então, a minha casa a serviço do Senhor. Já tenho mencionado do momento em que os nossos filhos, envolvidos com os seus pequenos grupos, e a dificuldade de você reunir um pequeno grupo de jovens, de adolescentes, é que eles não são donos da casa. E então, se ele vai reunir o grupo na sala de uma casa, os donos da casa vão ficar sem aquela sala durante um tempo, né? Então, enquanto durar ali a reunião, e nós colocamos a sala da nossa casa, então, à disposição deles, e naquele dia em que tinha reunião do PG, a gente fazia tudo que precisasse da sala antes do início da reunião. Depois a gente pegava livros, Bíblia, computador, ia para o quarto e ali passava a ser o nosso escritório, e eles se utilizavam daquela sala. E que bênção, que vidas possam ter sido tocadas com a palavra de Deus, quer seja de pessoas que não conheciam a Jesus Cristo e passaram a conhecer, quer seja de pessoas que mesmo conhecendo a Jesus, puderam compartilhar de uma dedicação de vida diferente, de buscar aplicar a palavra no viver. O mestre precisa dele. Eu gostaria de concluir este momento apresentando uma poesia. Citei uma poesia no domingo passado, no início da mensagem. Hoje a poesia será apresentada pelo próprio autor em um vídeo, e que possamos meditar naquilo que essa poesia irá dizer. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria por acaso era dele,
era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele, era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele, era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele, era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele, era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua. Essa cruz era minha.